que é vida, né? Sei que nada sei. Alguns autores, nas suas objetividades científicas, eles falam que o momento que nós colocamos para filosofar é um momento de delírio ou loucura, que abrimos uma autorreflexão e auto-organização, que venha filosofar. Eu não sei que nada sei, parece que nos coloca algo que venha externar uma ruptura energética ligado ao ponto crucial que está chegando a nossa morte, ou não sabemos o que é ainda o que é vida, mesmo tendo esses elementos ligados ao próprios sentidos. Pode ser 5, sexto, sétimo sentido, essas dimensões que ocorrem entre o corpo, ligado ao pensar, sentir e agir, e esses paladares entre possibilidades que correspondem aos fatores da vida. Aonde há fator de vida, há só fatores sociais. E aonde há fatores sociais, nos coloca maneiras que nós podemos entender os campos experimentais ligados ao campo comparativo. A comparação que eu não sei, que nada sei, é lógico que há maneira que venha limitar uma constituição, um diálogo orgânico entre este fato de almejar a maneira que eu posso caminhar comigo mesmo nesse diálogo que venha chegar a dois polos. Um ponto é o individual, outro ponto é a coletividade. Esse aprendizado nos coloca códigos e linguagens culturais. Essas competências nos coloca funções que vêm relacionar a um estado. É vida? Qual o seu estado hoje? Estado. Você está bem hoje? É vida? Então o estado de vida é uma maneira de ser. E essa maneira de ser, ela tem a sua complexidade e profundidade. Parece que a palavra vida é tão fácil de responder. Para alguns, vida é vida. Mas para outros não chega nesse texto e contexto relacionado aos métodos e os estudos científicos e outros N estudos, a palavra motriz ou a palavra movimento fica uma complexidade também de perguntar. Movimento é vida? Porque algo que venha substituir, o que substitui o movimento? Se eu não tenho movimento, eu estou morto. O espaço nos coloca a consequência de um partido, ou seja, partículas, parcelas de intervalos que ocorrem. É lógico que ocorrem intervalos que vai acontecer coisas de formas metódicas, mas cabe a nós dizermos que vai acontecer algo fenomenal. Um dia, são 2 dias, são 3 dias. Desde que nós nascemos, há uma força social. Essa força, ela vai nos amparar. O que é método científico? O que é ciência? Ciência é conhecimento. Então, entre esses fatos, quais são as maneiras que nós podemos recolher em questões de sabedoria sobre a vida? Ou seja, estudar o meio cultural entre essa propriedade que venha a ser infinita as ideias. Quando o próprio Sócrates falou para Platão, será que Platão ficou nervoso e delirou, falou que este homem tem que morrer? Ele falou que não sei, que nada sei. Como? Será que os outros em suposições falaram que loucura é essa? Sei que nada sei. Nos traz a modernidade que vem encaminhar uma maneira de se autoavaliar no seu almoço, no seu jantar contigo mesmo, esse diálogo. Aí eu vou usar o termo romântico, dialogismo, que alguns autores colocam ligado à educação. Esse dialogismo chama cultura. E a cultura são maneiras convenientes, que não temos que perguntar muito. Temos que só responder, temos que só memorizar, como um laboratório e a sua objetividade, como um laboratório e a sua tendência universitária. Como laboratório, ou seja, colocando tendências que venha não revolucionar, mas conformar uma maneira conservadora, que é imanente, que é inerente à pessoa.
Eu, propriamente digo, pela experiência que eu tenho de campo de estudo, de ignorância que eu tenho até hoje, e superstições que ainda eu vejo que eu não fiz na universidade. Lógico que não fiz na universidade. Eu estava na universidade, mas a universidade que eu estava, eu fiz algo que teve superstições. Chegou uma pessoa até mim e falou: você nem graduação você tem. Movimento é vida. Currículo é algo imaginário. A utopia significa tópicos, escalas. Eu dei uma viajada com a pessoa, falou isso para mim. Peguei meus livros e falei: o senhor tem como levar esses livros para mim? E tem vários livros na minha bolsa, falei: leva aí, porque há uma maneira que constitui uma cultura. Já é professor, já é educação física, já nos colocou já a objetividade relacionada ao senso comum. Aí eu olhei para uns lados da própria universidade, e a própria universidade vai enriquecendo de vários nomes, mas a própria pessoa não sabe o que significa pesquisa. Eu falei: aqui pesquisa de pós-graduação ali no setor. Eu perguntei: o que é esse lugar? Ah, não, só pesquisar algumas questões de alguns universitários. Onde há um núcleo de pesquisa aqui? Que não tem núcleo de pesquisa. A faculdade é vida? Ou a própria palavra faculdade significa facilidade para você viver, ter uma reflexão da vida? É uma maneira fenomenológica, jurídica, revolucionária, ou seja, nos coloca liderança ou ambiguidades? Será que essa força absoluta nos coloca considerações ou mais indefinições? Platão coçou a cabeça e falou assim para alguns colegas: eu vou pegar esse lugar, o Sócrates, sendo professor, porque ele não gosta de escrever, só nós anotamos aqui, e eu sei que nada sei. Pô, que resposta é essa? Pô, eu sei que eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Pô, sei que nada sei? Isso que é lógico, porque eu tenho que aprender, é lógico, mas como o senhor quer dizer isso? Então, diante dos delírios, da maneira que já estava sendo ameaçada ali, ou seja, aquele teor, aquele vinho político, acadêmico, filosófico, dizem que foi envenenado, dizem que faleceu, dizem que não escreveu nada, dizem que, ou seja, a maneira que ele usava é o termo da ginástica, eu falei, paisagismo, ginástica ao ar livre, e os campos ecológicos, você olhar o ambiente, fazer uma reflexão analítica comparativa. Entre esse método científico, coloca hoje características de grandes universidades que embarca nessa liderança, esse dialogismo, que coloca o campo hipotético dedutivo, pressupostos, ou seja, que venha a ter intuições. Porque se for verdade em questão de uma ciência, ela não vai ser ciência porque ela tem que ser permanente, constante, contínua. Há um aprendizado permanente. Se o próprio ser humano é uma osmose, tem que ter uma difusão interna para o meio externo. Essa difusão motora, essa difusão, ou seja, motriz, relaciona o quê? Muitas vezes posso ter muito conhecimento, eu vou passar para outras pessoas, mas quando eu vejo que eu estou passando um aspecto recíproco, coletivo, eu vejo que há uma individualidade em mim que eu tenho que aprender mais ainda. Isso demonstra que é necessário ter uma coletividade onde você esteja nesse diálogo entre o meio interno e externo e com outras pessoas, que vai ser importante para ser um aspecto progressivo ligado ao próprio aprendizado motor, o comportamento motor, as habilidades, sejam físicas, técnicas, táticas, as habilidades, ou seja, sejam óperas, mas coloca objetividade ligado aos métodos, mas os próprios métodos que são colocados diante de nós, entre professores, educadores, ou seja, grandes homens que foram protagonistas diante da sua vida, a nossa, nos coloca fatores importantes ligados à própria pesquisa. O que é pesquisa? Pesquisa é vida? Pesquisar é vida? Pescar é vida? Se eu pescar vários autores e gostar, conhecer é se alimentar, comer, ou seja, conhecer, comer, se alimentar, ou seja, é lógico que o meu paladar está ligado aos elementos. Conhecer, a palavra conhecer, busquem a palavra conhecer, nos coloca profundidade.